Por vezes, passamos por períodos de incerteza e de impotência diante da vida, sem saber o próximo passo. E acontece muito de ficarmos parados nesse ponto por muito tempo. E acredite, acontece com todo mundo. Você está numa fase assim? Fica aqui, porque eu vou te contar tudo o que eu descobri ao passar por fases como essas. Se você ainda não me conhece, eu sou psicóloga e numeróloga, sou apaixonada pelo autocuidado e pela minha missão de compartilhar alternativas que nos capacitam a mudar de realidade. Se isso é o que você deseja nesse momento da sua vida, me acompanhe até o final. A primeira coisa que a gente vai considerar em nosso assunto de hoje é que a vida é dinâmica e ela é nova todo dia. O propósito da existência é o mesmo, mas cada dia de nossa vida representa um novo passo. Isso quer dizer que algo deve ser novo a cada amanhecer. Mas a gente nunca se pergunta o que eu devo fazer de diferente hoje para que o meu propósito tenha êxito. Porque se eu venci o ontem, hoje eu tenho novos desafios que precisam de condutas novas. E se não o venci, então é mais certo ainda que eu necessite de novas condutas. Como é que a vida acontece? Por meio de ciclos pequenos, médios e grandes. Acaba um, começa o outro. Então, é lógico que as mudanças serão necessárias. E o que costuma acontecer é que quando chega a hora de mudarmos de comportamento e de direção, a gente costuma empacar sem saber como vai continuar, porque a energia mudou. Nós podemos ver isso claramente num mapa numerológico natal, mas se a gente não sabe nada disso, continua fazendo tudo como antes. Então aí tudo vai perdendo significado e tanta desilusão acontece. É diante dessas circunstâncias que a gente percebe que há tantas reações quanto o número de pessoas. Tem um grupo que age assim, elas se aquietam, se analisam, descobrem novos rumos, criam planos e seguem adiante. Muitas vezes criam adequações, muitas vezes mudam radicalmente. E elas assumem riscos, elas agem com ousadia. Muitas vezes vão perder, mas também acumulam vitórias. São pessoas que vão somando experiências e acabam aprendendo a jogar o jogo da vida. Elas perdem o medo de ousar e acabam criando histórias de sucesso, porque quando caem, se reinventam e se levantam. É aquela história, caiu, levantou, caiu, levantou. Elas acabaram descobrindo como se levantar e como evitar novas quedas. É a experiência que mostra. Enquanto que num segundo grupo, onde está seguramente a maioria de nós, as pessoas até fazem suas reflexões, mas não realizam as mudanças necessárias, geralmente por medo ou por não acreditarem que peguem. E criam uma vida cheia de perdas e sofrimentos. Elas caem e não sabem como se levantar. Então, é aquela coisa de considerar que tudo é muito difícil. Quem vibra na faixa da escassez não consegue criar um futuro novo, cheio de progresso. E aí essas pessoas continuam numa vida de luta. Isso mostra um enfrentamento raso. Elas não param, elas continuam na luta do dia a dia, mas também não fazem nada para mudar. Não questionam a possibilidade de dar pequenos novos passos diários na direção de virar o jogo para mudar de realidade. Elas não sabem construir planos, não aceitam metas menores para começar, ir avançando devagarinho, fazer um curso, adquirir uma nova habilidade, fazer novos contatos, mudar de ambiente. Nada disso entra em cogitação. É o que a gente chama de negação. Quem me dera, não tenho, não posso, não vai dar. E essas pessoas, quando elas vêm para a consulta numerológica, elas vêm para saber o que está marcado para elas. Se vai entrar dinheiro, se vai entrar um amor e por aí afora. Esse tipo de pessoa já pensa logo num milhão,
quando ainda ela não sabe gerar mais do que 2 salários mínimos, né, de renda, não sabe administrar o que ganha e o que tem, e fica correndo atrás de loterias, de jogos de azar, de sonhos e de esperanças vãs. Como assim? Encontrar a fazendeira rica, o empresário bem-sucedido. Essas pessoas já querem um relacionamento maravilhoso, mas ainda não aprenderam a dialogar, a perdoar. Como que vai ser, não é? Então, como os sonhos não se realizam, geralmente amortecem a ansiedade por meio de compulsões e vícios, dependências. Você já viu esse filme? Aí tem um outro grupo que é o de pessoas autoanestesiadas. São as que ainda não perceberam que deveriam dar aquelas paradinhas estratégicas para fazer esse enfrentamento, justamente para não ter que realizar mudanças. É isso. E seguem a vida como simples robôs. Elas estão bloqueando sua energia e a sua vida. Nem ganham, não têm ilusão, não crescem e nada acontece. E se tornam dependentes de familiares, de cônjuges, do Estado. Sabe quando a pessoa não está morta, mas também não está viva? É o que a gente chama de pessoa acomodada, de zona de conforto. Agora pensa bem, onde isso vai levar? Você se identifica com algum desses grupos? Me conta aí nos comentários. O fato é que não importa qual seja a nossa situação no momento. Para todo e qualquer desafio, só há uma saída. É a única que funciona, que é o que a gente vai ver agora. A gente precisa entender que o passado nos trouxe até aqui, mas não pode nos levar adiante. Continuar sendo as mesmas pessoas, fazendo tudo igual, todo dia, sem autoenfrentamento e sem autoaperfeiçoamento, nós vamos ter mais do mesmo. Nada vai mudar. Tem um trecho das Escrituras Sagradas que diz assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, nascer de novo implica que primeiro precisa morrer, né? Que é o que nos interessa aqui. Porque o enfrentamento, ele sempre nos levará a morrer para alguma coisa para que a gente possa alcançar outra melhor. Então, a solução está em alcançarmos o céu, ou seja, o reino de Deus, ou seja, a vida tranquila e feliz que todos queremos ter, cheias de bem-aventuranças. Oh, bom demais, não é? Mas a gente insiste em viver no inferno, fala a verdade. E isso acontece com todos nós, sem exceção. Com uns mais, com outros menos, mas acontece com todo mundo. A gente aprendeu que precisa morrer para alcançar o céu, mas ninguém quer morrer. E esse é o drama. Por isso a gente vive num inferno que não tem fim. A gente não quer morrer fisicamente, como também não quer morrer para os nossos defeitos, para os nossos ódios, as nossas mágoas, os medos, culpas e autopunições. Vejam o meu vídeo anterior, onde eu falo sobre isso. A gente perderia o medo de morrer fisicamente se aprendesse primeiro a morrer para o que não nos serve mais a cada dia da nossa vida. Assim, nós construiríamos o céu na terra e morreríamos felizes, sem medo e sem culpa. Porque, na verdade, a gente tem medo é de encarar o que vem depois. A gente não tem certeza de nada, tudo é desconhecido. Mas o que a gente não cogita é que podemos projetar o futuro que nós queremos. E aí ele deixa de ser desconhecido. Simples, não é? Esse é o privilégio de sermos humanos e que a gente não aproveita porque desconhece. Nós podemos projetar um novo jeito de ser e de viver de forma consciente. Daí, com tudo previsto, a gente tem segurança para seguir em frente. Porém, se a gente ainda não escolheu e nem descobriu como dominar o nosso lado escuro, medroso, inseguro, ansioso,
controlador, vingativo, especialista em julgar e condenar, não será possível construir nada de positivo, nada. Dá para entender? E aqui eu estou falando de espiritualidade, que é buscar autoconhecimento, que é o único caminho que possibilita realizar a necessária transformação interior, que significa a nossa elevação consciencial. O impacto na nossa vida seria tão grande que a gente nem poderia acreditar, porque com certeza o novo entendimento ele vai fugir de tudo que a gente entende por felicidade e por fortuna. Mais uma vez, usando a metáfora religiosa, o fato é que a solução para nós está sim em buscar o céu. Isso significa conseguir ter uma mente positiva, clara e objetiva, capaz de projetar o futuro que a gente deseja e apostando nele. É o que a gente chama de pessoa visionária, que por enxergar longe, por isso, fatalmente consegue o que quer. Não por mágica, mas por focar em algo que acredita e por caminhar corrigindo o rumo todos os dias, conforme o resultado que vai alcançando. Só que sem realizar essa projeção e sem apostar nela e sem fazer as alterações necessárias ao longo do tempo, a pessoa tem uma ação fraca e duvidosa, sem êxito. Está me acompanhando? Outro ponto interessante é observarmos as sincronicidades que costumamos chamar de coincidência. Elas favorecem a nossa sorte ou o nosso azar. Hoje em dia, a gente fala de eletromagnetismo, de lei de atração e, mais recentemente, que tudo é vibração e que nós podemos acessar a realidade que queremos simplesmente sintonizando faixas específicas de frequência por meio de vibrarmos na frequência correspondente. Assim, o que chamamos de céu é um estado vibracional positivo, pacífico, alegre, que gera intenções e atitudes benevolentes e, por isso, resultados incríveis. Pergunta: você quer ter resultados incríveis? Você quer ter resultados incríveis? Busca primeiro o reino dos céus e tudo vos será dado por acréscimo. Já ouviu esse ensinamento antes? Bem, então, a nós cabe abandonar as fantasias, o pensamento mágico de querer algo melhor, enquanto permanecemos com os pés em duas canoas, querendo o céu sem ter deixado o inferno para trás. Já viu insanidade maior do que essa? É o mesmo que dar passos em frente carregando uma mala pesada que só nos faz atrasar e até mesmo nunca chegar. No geral, a gente corre atrás de ganhar vida e de satisfazer a sexualidade, achando que isso nos traz a felicidade. Mas o que isso nos tem trazido é estresse, juntamente com os fantasmas do medo, das tensões, das dúvidas e preocupações, que nos levam a ter ações cheias de ansiedade e sem energia benevolente nenhuma. Porém, deveríamos agir para ser felizes e não para trazer dinheiro e paixão. A gente ainda não entendeu que colocar o carro na frente dos bois não funciona. Esse é o drama da humanidade. Então, para ter certeza de fazer o que é certo para você, vai para dentro e se pergunta: o que eu devo fazer hoje? Onde devo ir? O que devo dizer e a quem? Aí você aguarda em silêncio que a resposta vem. Procure obedecer, isto é, se quiser realmente acertar. Todas as vezes que eu deixei de seguir a minha intuição, deu errado. Então é aquela história de nem temer e nem teimar. Guarde bem isso, nem temer e nem teimar. Todo mundo é intuído a fazer o que é certo, o que é preciso e pronto.
Jean-Pierre Garnier Mallet, criador da teoria do desdobramento do tempo e do espaço, afirma que a cada 8 minutos uma instrução é baixada para toda a humanidade. Já pensou se todo mundo estiver conectado ao seu mundo interior e captar essa orientação? Quantas informações e bênçãos teríamos? Mas não. Como estamos ligados no piloto automático por meio do ego, sintonizamos os comandos vindos do mundo exterior encapetado. Por exemplo, de repente você se vê com o seguinte pensamento: que vontade de matar a sogra. Ou, tomara que ele se exploda. Ou, que pessoa chata. E por aí afora. Pergunta: com qual realidade a gente anda se sintonizando? Hein? Nós podemos virar esse jogo sim, entrando em sintonia com energias melhores. Vou sugerir uma prática simples que eu aprendi com o Prem Baba numa entrevista, para você fazer diariamente por 21 dias seguidos. Não pode falhar nenhum. Você vai escolher um cantinho tranquilo, vai se aquietar, vai respirar profundamente várias vezes, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, até se sentir calmo, tranquila. Então você repete interiormente 10 vezes. Riqueza, saúde e alegria. Riqueza, saúde e alegria. Riqueza, saúde e alegria. Depois das 10 vezes, afirme: planto com confiança e aguardo com paciência. Planto com confiança e aguardo com paciência. Porque, gente, toda semente demora para germinar, para crescer e para dar frutos. É preciso saber aguardar. Melhor ainda, se você fizer imediatamente antes de dormir e de manhã, logo ao acordar. Olha só, já que fez durante 21 dias, parabéns, você terá notado transformações na sua vida. Mas que tal espichar para 40 dias? Fez a quarentena? Que tal experimentar espichar para 3 meses? Já pensou no resultado? Sem fazer, você nunca saberá se funciona, mas faça de coração, não automaticamente como um papagaio, porque aí nada vai acontecer. Aí, pessoal, podemos realizar mudanças rápidas em nossa vida e sair desse lugar de negação, de insegurança, de bloqueio, usando segredos que a gente desconhecia antes. Mas é preciso dedicação, não é? Precisamos de persistência. Repetindo o que digo sempre: quem não se instrui não se cura. Bem, eu vou ficando por aqui. Espero ter acrescentado algo no seu autoconhecimento hoje. Se já identificou em qual dos 3 grupos está nesse momento da sua vida, já é um excelente começo. Me conte nos comentários se esse vídeo foi útil para você. Se foi, curta, compartilhe e me ajude a ajudar. E caso ainda não esteja conseguindo caminhar sozinho nessa jornada do autoconhecimento, conte comigo. Veja mais dicas na descrição. E obrigada pela sua audiência e até meu próximo vídeo.